versículo de número 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, nós vivemos dias em que a informação é abundante, mas o discernimento também é escasso. Temos muitas informações nos dias atuais, mas falta discernimento espiritual. Nunca se falou tanto de fé, nunca falou tanto de espiritualidade e Deus. Mas, porém, se nós analisarmos, nunca se viu tanta confusão doutrinária dentro e fora da igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve a Timóteo em um cenário muito parecido com o nosso, muito idêntico com o nosso. Líderes cansados, crentes imaturos, falsos mestres surgindo e a verdade sendo relativizada. Sim ou não? E diante desse quadro, Paulo, ele não recomenda mais eventos, nem estratégias humanas, mas aponta para a centralidade absoluta da palavra de Deus. A palavra de Deus. Paulo não recomenda para fazer mais eventos. Paulo não recomenda usar estratégias humanas. Mas Paulo, ele aponta para a centralidade absoluta da palavra de Deus. E quando Paulo, ele afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está estabelecendo um princípio inegociável. A igreja, ela só permanece viva, saudável e relevante quando esta igreja ela está firmada na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Doutrina não é frieza espiritual, doutrina é profundidade. Não é religiosidade vazia, é um fundamento sólido da palavra de Deus. Aleluia. Uma fé sem doutrina, ela se torna uma fé emocional demais. Uma doutrina sem fé, ela se torna mecânica. Deus lhe deseja o quê? Deus lhe deseja unir as duas coisas para formar crentes maduros na fé, crentes equilibrados na fé e crentes frutíferos na fé. Aleluias. Esse ponto de ensinamento não é apenas para adquirir conhecimento,
Não. Mas esse culto é o que? Para alinhar a vida à verdade, fortalecer a fé e preparar a igreja para permanecer firme até o fim. Preparar a igreja para permanecer firme até o fim. A doutrina bíblica, ela tem origem em Deus, não nos homens. A expressão inspirada por Deus, ela significa literalmente soprada por Deus, ou seja, Deus está soprando a palavra dele aqui nesta manhã. E isso revela que a Escritura ela carrega a própria respiração divina, porque a doutrina bíblica ela não nasce da criatividade humana, nem da filosofia, nem da cultura de uma época, mas ela procede do coração de Deus. Do coração de Deus. Sempre que a igreja ela abandona essa verdade, ela começa a adaptar o evangelho para agradar pessoas. Agradar o nosso ego, diluindo princípios e agora negociando valores eternos. Aleluia. E desde o Antigo Testamento, se você olhar, Deus ele estabelece que a sua palavra ela é a reverência ou a referência máxima para a vida do seu povo, ou seja, é a palavra. É a palavra. Profetas, sacerdotes e apóstolos não falavam por si mesmos, mas transmitiam aquilo que haviam recebido do Senhor. Quando a doutrina era substituída por opiniões humanas, o resultado dentro da igreja é o que? É confusão espiritual e afastamento da verdade de Deus. Aleluia. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a palavra diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muitos crentes vivem uma fé instável, uma fé superficial, porque escolheram aquilo que querem ouvir e rejeitam o que confronta. Estão escolhendo aquilo que querem ouvir. A sã doutrina ela nos tira da zona de conforto, mas ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Quem se submete à palavra vive com mais clareza espiritual, discernimento e segurança espiritual. Por quê? Porque vive a palavra de Deus. Aleluia. E nesta manhã, o Senhor ele está purificando o altar e ele está restaurando a autoridade da sua palavra nesta manhã. Ele está levantando, aleluia, uma geração que não se curva à pressão do tempo, mas que permanece fiel à verdade eterna, que é a palavra do Senhor. Pode adorar, pode glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluias. A doutrina bíblica ela revela o pecado. E a doutrina bíblica, a doutrina santa, ela cura a alma e ela forma caráter. Aleluia. Paulo, ele ensina que a Escritura ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E isso revela
revela um processo profundo e também contínuo sobre a nossa vida. Ensinar mostra o caminho correto, repreender confronta o erro, corrigir ajusta a rota, instruir em justiça estabelece um novo padrão de vida na presença do Senhor. A doutrina não apenas informa, mas ela transforma a nossa vida. Ela muda o nosso caráter. A palavra ela entra em áreas que muitas vezes escondemos. Aquilo que você esconde, mas a palavra ela alcança. Pensamentos, intenções, traumas e comportamentos, mas a palavra alcança. Onde a doutrina ela é rejeitada, o pecado agora ele se torna normal na vida da pessoa. Por quê? Porque ela rejeita a verdade. E quando ela começa a rejeitar a verdade, o pecado agora se torna normal. Porque aonde a palavra ela é ensinada, a consciência ela é despertada. E a vida ela começa a ser alinhada com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Crescer espiritualmente exige humildade para aceitar a correção. E muitos cristãos hoje não aceitam correção, porque não cresceram espiritualmente. Aqueles que aceitam a repreensão, a correção, aleluia, eles crescem espiritualmente. Não há maturidade sem confronto, nem transformação sem renúncia. Se nós não renunciar ao pecado, não tem transformação. A palavra nos confronta, por quê? Porque Deus nos ama. Por isso que a palavra confronta, por quê? Porque Deus nos ama. E nesta manhã, Deus ele está curando feridas antigas aqui hoje. E Ele está restaurando identidades por meio do ensino fiel da sua palavra. Quem recebe essa palavra, bate palma e glorifica. Aleluia. E a ausência de doutrina, ela gera uma instabilidade espiritual na igreja. A ausência de doutrina gera instabilidade espiritual. Paulo, ele alerta que sem ensino sólido, os crentes se tornam como crianças espirituais. Por isso que nós não podemos firmar a nossa vida em movimento. Você não pode firmar a sua vida em movimento, porque movimento passa, mas a palavra permanece. Então o cristão ele tem que firmar a sua vida onde? Na palavra. Ele tem que se alimentar da palavra, porque Paulo ele faz esse alerta: sem ensino sólido, os crentes se tornam como criança espiritual, facilmente influenciadas por ventos de doutrina falsas. Aleluia. E isso inclui o que? Modismos teológicos, interpretações distorcidas e evangelhos centrados no homem. Cuidado com esse evangelho centrado no eu faço, eu sou. Cuidado. A falta de doutrina ela produz uma fé frágil, uma fé dependente de emoções e também de circunstâncias. Aleluia. Quando a igreja ela deixa de ensinar, o erro agora ele ocupa espaço dentro de nós. Por quê? Porque a ignorância bíblica não é neutral, ou seja, ela é perigosa para a nossa vida.
E se você prestar atenção, você vai perceber que o inimigo sempre se aproveita da ausência de conhecimento para semear engano. Ele aproveita para semear o engano. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o texto diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento bíblico leva à destruição. Falta de conhecimento bíblico, você é levado por falsos ventos, falsos doutrinas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Uma vida espiritual instável, geralmente ela revela o que é uma base fraca na palavra. Uma base fraca na palavra. Deus ele não deseja crentes confusos, mas Deus ele quer o quê? Uma igreja segura, uma igreja convicta, uma igreja firme que vive a palavra dele. Aleluia. E nesta manhã o Senhor ele está nos fortalecendo. O Senhor está fortalecendo fundamentos espirituais. E o Senhor esta manhã está fechando brechas abertas pela falta de ensino, mas Ele está fechando as brechas aqui nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. A santidade, a doutrina do Senhor, ela conduz a nossa vida a ter uma vida de maturidade na presença do Senhor. O objetivo final da doutrina é preparar o homem de Deus para toda boa obra. E isso significa que o ensino bíblico gera uma fé prática, visível no caráter, nas decisões e também no nosso testemunho de vida, no nosso comportamento. A maturidade espiritual, ela não se mede pelo tempo de igreja. Aleluia. Vou repetir: a maturidade espiritual não se mede pelo tempo de igreja. Pode ter um tempo amplo de igreja, mas não se mede a maturidade. Por quê? Porque a maturidade ela se mede pelo nível da obediência à palavra de Deus. Não adianta ter tempo se não obedece. Aleluia. Crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos, implica o quê? Implica em compromisso, implica em disciplina e perseverança, porque a doutrina bíblica ela nos ensina a viver o evangelho no cotidiano. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Deus nos chama para sair da superficialidade espiritual. Deus está nos chamando. Quem se aprofunda na palavra vive uma fé consistente e frutífera. Ei, o Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã: há um tempo de aceleração espiritual para aqueles que se comprometem com o ensino da verdade, diz a palavra do Senhor. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Uma igreja, quando ela é firmada na doutrina, manifesta nessa igreja a autoridade espiritual. Autoridade espiritual. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos, quem sabe? Na doutrina dos apóstolos. E como resultado desta igreja, havia temor, havia unidade, milagres e crescimento na igreja. Doutrina e poder caminham juntos quando a palavra ela é vivida com
obediência. Não existe avivamento duradouro sem fundamento bíblico, porque avivamento sem fundamento bíblico ele passa, mas o avivamento que tem o fundamento bíblico é um avivamento que vai durar para sempre. A autoridade espiritual ela nasce da submissão à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Uma igreja ensinada é uma igreja forte, é uma igreja preparada para enfrentar tempos difíceis sem perder a sua identidade. A igreja tem que estar firmada na palavra. Na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Aleluia. Quando a igreja ela valoriza o ensino, quando a igreja ela valoriza a palavra, os lares são fortalecidos, os relacionamentos são curados e os testemunhos cristãos se tornam relevantes diante da sociedade. Tem que ter palavra, tem que ter palavra, tem que valorizar a palavra. E Deus está levantando uma igreja madura, uma igreja fundamentada na verdade, uma igreja cheia de autoridade espiritual para impactar essa geração através da palavra. Quem recebe a palavra, bate palmas e glorifica. Glória a Deus. A igreja, ela não pode negligenciar a palavra. A igreja tem que se alimentar da palavra. E hoje muitos não querem mais ouvir a palavra, não querem mais se alimentar da palavra. Muitos hoje estão estruturando a vida em movimentos, mas movimentos passam. Quantas pessoas que não estão frustradas devido ao que anda atrás de movimento, e movimento passa, mas aquele que firma a tua vida na palavra, esse permanece. Esse permanece, porque ele é um cristão, crente estruturado na palavra. E o crente, quando ele é estruturado na palavra, meus irmãos, ele é um crente diferente. Ele é um cristão diferente. Porque o crente, quando ele é estruturado na palavra, ele pode passar pelos desertos da vida, ele pode passar por lutas, ele pode passar por momentos de tribulação, mas ele vai continuar firmado. Por quê? Porque ele não firmou a sua vida em movimento, mas ele firmou na palavra, na verdade que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A sã doutrina, meus irmãos, não é um acessório da nossa fé, mas ela é o alicerce. Ela é o alicerce. A palavra, ela é o alicerce em tempos de engano, em tempos de superficialidade, porque Deus, ele chama o seu povo de volta à palavra. É a palavra. Uma igreja que ama a palavra, ela permanece firme. Uma igreja que ama a palavra, ela cresce em maturidade. Uma igreja que ama a palavra, ela se manifesta a glória de Deus em todas as áreas da vida. Porque a palavra traz avivamento, a palavra traz cura, a palavra traz salvação, a palavra ela reestrutura a nossa vida, reestrutura a nossa casa, reestrutura o nosso lar, ou seja, é a palavra de Deus. É a palavra, não é movimento. Movimento passa, mas a palavra permanece. A palavra permanece. Que eu vou concluir. Que esse culto nesta manhã, que esse culto de ensinamento gere fome em nós. Eu digo nós. Que esse culto de ensinamento gere fome pela palavra.
com a verdade e transformação profunda no coração da igreja. Lá em João 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Cristo, ela é a verdade. Então, meus irmãos, se alimente desta palavra, coma desta palavra, porque aquele que edifica a sua vida na palavra, eles são homens, mulheres prudentes, que estão edificando a sua casa sobre a rocha. Não edifique a sua casa sobre a areia, não edifique a sua vida em coisas fáceis, não edifique a sua vida em movimento, porque quando virem as provas, as lutas, essa casa vai desmoronar, essa casa vai ao chão. Mas aquele que edifica a sua casa, edifica a sua vida na rocha, nesta palavra. Logicamente que nós não estamos ausentes das lutas, mas aí que há uma diferença, porque quando você é alimentado pela palavra, quando você edifica a tua vida na palavra, o vento vai soprar, a tempestade vai bater na tua casa, mas vai estar de pé. Por quê? Porque você firmou o alicerce na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta manhã. Pode louvar o Senhor com as palmas, pode.